Estão me ouvindo? Oi. Legal o som aí, gente. Boa tarde, tudo bom com vocês? Tudo bem com a semana? Tuga, só uma coisa. Deu. Boa tarde. Espero que estejam todos bem, né? Hoje de manhã a Tiane liberou o material da aula de hoje e que a gente vai dar continuidade aos sistemas materiais. Gente, eu estava até agora com uma parafernália aqui na minha sala, vocês não têm noção, com TV, com celular, tentando passar o PowerPoint, porque tem imagens, tem gráficos que eu gostaria de passar para vocês, mas não sei o que houve aqui, ficou claro demais, eu fiz slide mais escuro para ver se conseguia passar, mas enfim, deu uma merda geral aqui que eu tive que tirar tudo, vamos ter que falar de novo sem as figuras, né? Vou ver se eu consigo, no final de semana, ajeitar isso aí, gente. Porque tava legal, eu tava desde as 3 aqui tentando, aí quando foi entrar no ar aqui, deu um problema, não sei o que houve com a claridade, bom, aí eu desmanchei tudo. Então, não sei se alguém tá com material aí, mas de qualquer maneira, né, a gente vai começar a fazer um paralelo, né, entre a aula da semana passada. Ah, que legal, a Júlia tá com um material ali, que bom, Júlia, porque eu fiquei aqui, até botei no PowerPoint do celular, para de repente mostrar na câmera para vocês os gráficos, para poder explicar melhor, né? Ah, vamos ver o que vai. Talvez no final de semana eu vou ter que me virar nos 30 aqui e conseguir passar essas imagens semana que vem para vocês. Então, assim, ó, gente, semana passada nós começamos nos sistemas materiais, né? Nós vimos que substância pura é uma substância que tem composição química definida, né, que mantém constante as temperaturas durante a mudança de estado físico, tem constantes físicas definidas, portanto, né, toda a extensão do sistema onde ela está, ela tem a mesma composição. Beleza, a substância pura pode ser simples, como O2, ou composta, como H2O. E a mistura, o que é, gente? A gente fica na dúvida, né? Há uns anos atrás caiu na URGS uma questão em que pedia para selecionar a alternativa onde estava representada uma substância pura. Tinha café passado, tinha água mineral, tinha sacarose. Qual seria a resposta? Sacarose. Por quê? A sacarose tem composição química definida, tem fórmula química, né? Café passado tem fórmula química? Não. Água mineral tem fórmula química? Não. Então, a identificação é bem essa. Tem fórmula química? Tem. Substância pura? Não tem. Mistura. Mas além disso, só isso vai me identificar, mistura não vai ter propriedade física definida. Qual é o ponto de ebulição de uma mistura? Eu não sei. Tem vários materiais dentro de uma mistura, mas não vai ter um ponto de ebulição definido, um ponto de fusão definido. Não tem, né, gente? A mistura não vai ter propriedade física definida, não vai ter composição química definida, não vai possuir fórmula. Mistura não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico. Quando eu coloco dentro de um sistema vários materiais que não se solubilizam uns nos outros, vai dar uma mistura heterogênea, e se solubilizarem vai dar uma mistura homogênea, mas não há uma composição química definida, né? Então, com isso, não vai ter fórmula também, e é um fenômeno físico. Quais são os tipos de mistura que a gente vai ter? Então, nós temos misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E o slide de mistura não saiu aí no teu material, Julia? É que a mistura, na real... Ah, tá. A mistura, o que ela é? Dentro de um sistema. Isso, tá no Facebook. A Tiane colocou hoje de manhã bem cedo lá no Facebook. Isso, esse que a gente vai usar hoje. Foi colocado, acho que às 6 e pouco da manhã lá, a Tiane colocou o material que a gente vai usar hoje. Isso aí, tá? É que eu estava, na verdade, com ele aqui e deu toda essa confusão, não consegui passar para vocês. Mas está lá no Face. Então, o que é a mistura, gente? Dentro de um sistema material, um copo, uma caixa, sei lá, eu tenho materiais diferentes ocupando aquele espaço. Se esses materiais se solubilizam um no outro,
eu tenho uma coisa só, um sistema monofásico. Ah, que tipo de material é esse? Água e sal. O sal é polar, a água é polar, os dois semelhantes são semelhantes, a solubilidade de sal é muito grande, e vai formar um sistema homogêneo. Então eu tenho uma mistura homogênea, mas não houve uma reação química. Se eu evaporar essa água, vai sobrar o sal. Não houve transformação da matéria. Então é um fenômeno físico. São duas substâncias que ocupam o mesmo espaço físico. Ok? Esse é um tipo de mistura, a homogênea. E a heterogênea, hétero, prefixo grego, significa o quê? Diferente. Então tem fases diferentes. Eu visualizo fase diferente. A Gabriela botou o link aí do Face, aonde está o material que eu estou falando. Muito obrigada, Gabi. Legal, para quem não tem, já está o link aí em cima, é só clicar, está lá todo o material. Ai, que pena, gente, que eu não consegui de novo colocar aqui. Eu acho que eu vou gravar essa aula com vídeo e vou postar para vocês, que aí eu consigo falar bem melhor, tá? Então, olha só, pessoas. Na mistura heterogênea, tá? Vou pegar um sistema bem tranquilo, que eu botei no slide ali. Água com rodelas de limão, tá? Quando eu observo um copo transparente, copo é o sistema, e lá dentro eu estou vendo que tem um líquido, tem umas rodelas de limão, eu digo, olha, esse é um sistema heterogêneo. Eu consigo tirar o limão daí? Claro que sim, né? Boto a minha mão, tiro ali, pego uma colher, tiro, como, passo num filtro, eu consigo tirar. E aí, o que eu tenho quando eu tiro o limão? Eu tenho de novo as substâncias que eu tinha antes de se misturarem. Eu tenho a água e tenho o limão. Então, é um sistema heterogêneo e é uma mistura, fenômeno físico, gente. Não houve reação química. Então, vamos de novo. Água e gelo heterogêneo, sim. Olha só, no momento em que tu tá... Claro, o gelo em pedra ainda, né? No momento que tu olha para um copo e observa, eu estou vendo água e estou vendo gelo, tu já está vendo duas fases diferentes. Ele é formado por uma única substância. A água é feita de gelo. Então, a substância que está líquida é água, a substância que está sólida é água também. Então, quimicamente, a mesma substância está dentro desse sistema. Mas o estado físico da água é líquido e o estado físico do gelo é sólido. Então, eu só posso dizer que eu tenho uma única fase quando, na mistura, as propriedades físicas e químicas são iguais. Agora, aqui na água com gelo, eu tenho um sistema heterogêneo, bifásico, de uma única substância, de um único componente. E é um sistema heterogêneo, sim. Eu não preciso ter substâncias químicas diferentes para que seja heterogêneo. É física diferente, tá? Não importa quantas pedras de gelo eu tenha, ele vai ser um sistema bifásico, porque ele vai ter água líquida e água sólida. Se eu tiver duas pedras, três pedras, uma pedra, ele continua sendo um sistema heterogêneo bifásico, de uma única substância. Não precisa ser substância diferente. Então, ou a propriedade química ou a propriedade física são diferentes, ou as duas. Se eu tenho água e óleo, as duas propriedades, aliás, água e óleo não, os dois são líquidos, mas água e pedra, eu tenho propriedades químicas diferentes, eu tenho propriedades físicas diferentes. Tenho duas fases. Tem um sistema bifásico formado por duas substâncias diferentes. Água e gelo, sistema bifásico formado por uma única substância, mas a propriedade física dele é diferente. Tá? Então, o que é o heterogêneo? Quando eu visualizo o sistema, eu vejo mais de uma coisa, entre aspas, ali dentro, Eu vejo mais de uma substância. O que é um sistema homogêneo? Eu vejo uma única coisa, água e álcool. A gente está aí nessa pandemia, todo mundo usando álcool 70 graus. O que eu tenho? Uma mistura homogênea. Eu não consigo saber aonde está a água, onde está o álcool. Eu olho para a garrafa, eu vejo um sistema
homogêneo, incolor. Então, o que eu tenho ali? Em toda a extensão, água e álcool, propriedades químicas e físicas iguais. Eles estão líquidos. Beleza? Se eu olhar para água mineral. O que é água mineral? É um sistema homogêneo. Tá? Eu sei que aqui dentro eu tenho uma água. Mas, se eu apresentasse uma garrafa só com um líquido incolor, eu poderia dizer que era água só porque era incolor? Não. Eu poderia dizer que era uma mistura só olhando assim? Não, pode ser uma substância pura. Então, a mistura homogênea, ela tem em toda a extensão a mesma composição. Eu vejo uma única coisa aqui, eu não sei onde é que está o íon cálcio, o íon sódio, né? Está tudo perfeitamente misturado. Sistema homogêneo. O heterogêneo, quando eu vejo mais de uma fase. Tranquilo aqui, gente? Ninguém ficou com dúvida? Bom, nós temos que ter muita atenção, né? Vocês podem ver aí que eu coloquei uns gráficos, botei uma observação para duas misturas homogêneas que são terríveis. Por que são terríveis? Porque elas mascaram a substância pura. Lembram que a gente falou que uma substância pura mantém... Sim. Que deu uma trancada aqui, gente. Então, tá com som aí de novo, gente? Deu uma trancada, eu tenho que ficar segurando o microfone. Então, olha só, gente. O que vai acontecer é que deu uma trancada ali, o microfone ficou azul, eu tenho que ficar segurando aqui, senão eu não consigo. Se eu tiro a mão do mouse, ele fica azul. Ó, tem que ficar segurando, mas beleza. Então, olha só, gente. Não, eu já cliquei, gente, é que tá com problema. Eu vou desinstalar de novo, para ver se eu consigo arrumar isso. Eu não consigo, não sei o que houve com o meu troço, deu um pau aqui. Mas, enfim. Então, gente, o que vai acontecer? Tem uma mistura chamada eutética. Deve ser na configuração, Eric. Eu vou dar uma olhada aqui. É que no fim eu fiquei tão atucanado para ver se eu conseguia passar os slides para vocês, que eu acabei não resolvendo o problema do microfone. Também eu não estava testando, né? Porque eu não estava no Paltalk, eu estava só gravando aqui, mas enfim. Então, olha só, gente. A mistura que a gente chama de eutética, ela é uma mistura que pode enganar a gente nos gráficos. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui um gráfico para vocês. Ver se vai sair aí. Se vai aparecer. Fica muito branco, né? Acho que não dá para visualizar. Acho que não dá para visualizar aí, gente. Tá ótimo? Ah, beleza. Então vou mostrando aqui, gente. Vocês estão olhando para o gráfico aí? E vocês estão vendo... Tá, mas eu quero que vocês vejam o gráfico e aí eu vou explicando ele. As palavras não precisa, porque ali está a explicação de que ele é uma mistura eutética. Ah, isso aí eu já disse para vocês. Vocês estão observando aqui que está começando sólido e quando começou a fundir, já que era uma mistura sólida, manteve constante a temperatura durante a fusão. Vocês podem ver, ó, que tem um degrau aqui, ó. A gente chama no gráfico isso aqui de patamar. Então tá o quê? Aqui no eixo do X, né? Tá a representação, vocês conseguem ver, tempo, no eixo do Y a temperatura. Ela se manteve constante durante a fusão. No momento que fundiu, que todo o material está líquido e a gente continuou aquecendo para virar vapor, o que aconteceu? Quando começou a ficar vapor, a temperatura foi variável. Então, isso é uma mistura eutética. Tá? Então, o que é mistura eutética? É uma mistura que tem são algumas exceções, uma mistura sólida, que quando, já que ela está sólida, qual é o próximo estado físico? É o líquido. Então, quando eu começo a fundir essa mistura, o que vai acontecer? Ela vai manter a temperatura de fusão constante,
se comportando igual a uma substância pura. Só que ela mantém a temperatura constante apenas da fusão. Então, quando eu vou aumentando a temperatura para que esse líquido vire vapor, a temperatura durante a mudança de estado do líquido para o vapor vai ser variável. E aí eu digo, não, isso aqui não é uma substância pura, isso é uma mistura eutética. Então, a mistura eutética é uma exceção. Algumas misturas sólidas se comportam dessa forma. Uma que é muito importante é a ouro 18 quilates. Ouro 18 quilates, o que significa? Que eu tenho 75% de ouro e 25% de ou cobre ou prata, ou só cobre ou só prata, de outros metais, para que aquela peça não fique tão maleável, já que o ouro é um dos metais mais maleáveis que a gente tem. Então, só de colocar e tirar uma aliança do dedo, já perde formato. Isso, não tendo os dois degrauzinhos, não é uma substância pura. Já vou continuar aí, Júlia, para explicar os outros gráficos. Então, quando eu tenho um ouro onde 12,5% é cobre, 12,5% é prata, e os outros 75% são ouro, este ouro é uma mistura eutética. Então, muitas vezes o ourives pega e fica achando que tem só ouro ali, e vai ver que não. Por quê? Porque ele é uma mistura eutética. Ele, durante a fusão, manteve a temperatura constante. Então, são só algumas misturas que acontecem, tem esse comportamento. Ô Vera, eu preciso saber quais são as misturas eutéticas? Não, não te estressa com isso. O que tu tem que saber é que a mistura eutética é uma mistura homogênea sólida, que vai se comportar durante a fusão. Tem que pensar assim, ó, se ela é sólida, qual é o estado físico que ela vai mudar para o líquido. Então, é durante a fusão que ela se comporta como uma substância pura. Durante a ebulição, não. Tranquilo? Essa é a eutética, é uma exceção. Temos a outra mistura. Olha só, a gente tem 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Então, mistura eutética é a que é sólida, mantém constante a temperatura só durante a fusão. Mistura azeotrópica. Gente, a gente tem que fazer umas macumbas, gente, para lembrar das coisas, né? Azeotrópica, eu sempre faço uma relação com azeite, né? Para lembrar que o azeite é líquido, azeotrópica é para mistura líquida, sei lá. É um jeito que eu arrumei de memorizar isso. Por quê, gente? É um nome estranho, né? Então, a azeotrópica, ela mantém constante a temperatura durante a vaporização, a ebulição. Por quê? Porque se ela é líquida, vai ser na mudança de estado físico que vai dar a temperatura constante. Então, quando ela era sólida, a temperatura variou até ela ficar líquida. Agora, no líquido para o vapor, ela vai ter a temperatura constante. Vou mostrar o gráfico aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo. Não se importem com as palavras ali, porque é só eixo do Y temperatura, eixo do X tempo, mistura azeotrópica. Ó, dá para ver aí, o degrau está onde? Lá em cima, na mudança do estado do líquido para o gasoso. Aí do sólido para o líquido, vejam que a temperatura foi variável. Então eu vou ter um patamar, um degrau. Só que na azeotrópica esse degrau está onde? Do líquido para o vapor. Na eutética ele estava onde? Do sólido para o líquido. Então, se eu tiver um degrau, é uma mistura ou eutética ou azeotrópica. Se esse degrau estiver na fusão, eutética. Se esse degrau estiver na ebulição, azeotrópica. Aqui eu botei um outro slide com os 4 gráficos para vocês fazerem a comparação. Então, o primeiro gráfico ali, substância pura. Vejam que eu tenho os 2 degraus. Ó, na substância pura, eu vou ter temperatura constante na fusão e temperatura constante na ebulição. Na mistura comum, qualquer mistura, e agora? Melhorou? Ó, esse é o gráfico de uma mistura comum. Aqui, o que ele tem?
Patamar? Não, não tem nada de patamar. Então isso aqui é uma mistura comum. Deixa eu só arrumar aqui e já aproximo de novo. Esse gráfico agora, gente. O que tem aí? Ah, tem um patamar. Um patamar pode ser substância pura? Não. O que ele é? Uma mistura. Qual das duas? Azeotrópica ou eutética? Azeotrópica. Ah, como é que eu sei? Porque o degrau está onde? Na mudança de estado líquido para o vapor. Espera que escureceu a tela. Então, azeotrópica vai estar no líquido para o vapor, 1 degrau. Eutética, vamos botar ela aqui. Vamos achar ela de novo que eu perdi aqui. Ó. Eutética, 1 patamar, do sólido para o líquido. E substância pura, 2 patamares. Mistura, não tem patamar. Mistura temperatura variável de qualquer mudança de estado físico. Esse aqui, então, azeotrópico. Tranquilo, gente? Conseguiram ver os gráficos? Beleza? Bom. Ah, que bom que deu para ver aí. A gente está meio na gambiarra aqui. Agora, o que eu vou fazer? Ah, que bom, Júlia. Eu vi o quê? Vamos fazer uma retrospectiva. Sistemas materiais, sistemas formados por substâncias, por matéria, substância pura e agora um sistema que tenha uma mistura. Eu quero separar os componentes da mistura. Então, eu tenho 2 tipos, como a gente já viu, mistura homogênea e heterogênea. Eu vou começar pela heterogênea, que são métodos grotescos que a gente chama. Mas assim, o que é isso? Método grotesco. Que eu consigo fazer em qualquer lugar, gente. Eu consigo fazer na minha cozinha. Gente, a cozinha da casa da gente é um grande laboratório de química. A gente tem peneira, a gente tem coador, a gente tem filtro de papel, a gente tem tudo que o laboratório tem. Então, a gente consegue separar misturas heterogêneas dentro da nossa casa. Agora, misturas homogêneas. Bom, aí eu tenho uma composição química igual em toda a extensão, eu não vai ser tão fácil assim. Então, a gente vai começar primeiro pelas heterogêneas, para a gente organizar o pensamento. Então, que tipo de mistura heterogênea eu posso ter? Ah, posso ter de sólido com sólido, sólido com líquido, sólido com gás, líquido com sólido. Vamos começar pelas sólido com sólido. Uma mistura heterogênea entre 2 sólidos, tipo areia e pedra. Como é que eu poderia separar? Eu tenho um sistema com areia e com pedra. Não, mas eu não quero ter areia e pedra. O que eu posso fazer? Posso catar. Né? Eu posso simplesmente chegar ali, catar as pedras, separo os 2. Então, catação é um processo de separação de mistura heterogênea. A gente normalmente dá esse exemplo. Água, areia e pedra. Escolher feijão. Né? Quando a gente pega o feijão, vai escolhendo os grãozinhos ali. Uma catação. Catar. Né? Catar coquinho, expressão. Só que, para o vestibular, qual é a principal utilização da catação? Lixo. Gente, lixo, vocês sabem que é um tema que vem direto no Enem. Aqui eu botei um slide, acho que vai conseguir ficar melhor até para vocês verem. Aqui o gráfico. Deixa eu só ver se eu... Aqui a figura, né, dos catadores de lixo. Então, o que vai acontecer numa prova de Enem? Pode eles comentarem sobre a reciclagem do lixo, qual é a etapa, né, que começa a reciclagem? Sim, gente, catação. Os catadores de lixo, a gente vive falando catador de lixo, então o que é isso? É um sistema heterogêneo. A gente está vendo aqui no lixo um monte de matéria sólida
E eu preciso catar, né, o lixo reciclável. Eu preciso retirar o PET, preciso retirar a lata. Então, o que eu tenho aqui? Chega o lixo e eu preciso fazer uma separação. Esse meu lixo é o quê? Sólido. Uma forma de fazer é catação. Se pergunta bastante na prova do Enem. Primeiro processo, então. Posso usar a catação sempre para sólidos. Segundo, peneiração ou tamização. Tá? Peneira. Todo mundo conhece peneira, todo mundo tem peneira em casa. O que é tamis, gente? Tamis, na verdade, é o sinônimo de peneira para um laboratório de química. Os químicos têm mania de chamar a peneira de tamis. Então, tamização é sinônimo de peneiração. Algumas provas vão trazer o sinônimo tamização. Nada mais é que uma peneira. Então, aqui eu já mudei da catação. Na catação, eu tinha sólidos maiores, lá que eu conseguia pegar com a mão. Na peneiração, qual é o princípio? Sim. Um coador, esse que a gente tem para coar nata, que hoje o nosso leite é tão desnatado que nem forma mais nata, mas ele sim é uma peneira, porque o que é a peneira? Ela tem aquela gradezinha, né, aquela telinha, e ela vai separar a mistura heterogênea por granulação. Então, aqueles grãos maiores vão ficar sobre a peneira e os grãos menores vão passar. Então, o coador, não aquele de café, aquele é um filtro, ou aquele coador de café de tecido, mas um coador de nata, muita gente chama coador, ele é, na verdade, uma peneira, que a gente chama de tamis. Nada mais é que tudo a mesma coisa. Só que qual é o princípio dessa separação? Por diferença de granulação. A URGS gosta de perguntar sobre o princípio daquele processo. Então a gente tem que estar sempre com tem que estar observando a mistura e pensar, se eu estou com uma peneira e eu estou separando porque o sólido menor vai passar pela malha e o sólido maior vai ficar, é pela granulação diferente da mistura que eu consigo utilizar esse processo. Então veja o seguinte, gente, uma mistura heterogênea ela pode ser separada, sólido com sólido, de várias formas. Qual eu vou usar? Não sei, depende da situação que eu estou enfrentando. De repente é mais fácil para eu catar, de repente é mais fácil para eu pegar uma peneira, né? Mas são tudo processos de separação de um sistema onde os componentes formadores desse sistema são sólidos. Tranquilo? Deixa eu ver se eu consigo passar a próxima figura aqui. Então nós já vimos dois, sólido com sólido, catação, peneiração. Pode, só que na verdade, Gabriele, o garimpo ele usa a bateia que se chama, já vou mostrar a figura aqui, que ela é um tipo, né, um prato redondo, né, aonde ele fica sacudindo ali para pegar o ouro, né, porque o ouro mais denso vai areias, né, que quando ele sacode, tem uma figura até que eu acho que eu vou te mostrar, e cai fora a areia, ficando na bateia o ouro. Né. É isso aí, mesma coisa. Só que não se usa ali peneira, é essa bateia, já vou te mostrar a figura. Ó. Isso aqui é uma peneira também, ó, gente. Só que aqui eu não vou chamar peneiração, ele está utilizando desse material, mas não para passar o sólido de menor granulação. Está fazendo uma ventilação. Não sei se vocês identificaram aqui na figura o que é isso. Isso aí é na colheita de café. Ele vai tirando o grão do café, vem folhinhas ali. Então eles vão colocando em cima dessa peneira e vão ventilando, vão fazendo esse movimento. O vento vai levar as folhinhas e vai cair sobre a peneira, então só o grão. Então esse é um processo de separação de sólidos, só que um de densidade bem menor do que o outro, né? Então o vento leva o menos denso, ficando o outro. Que é mais ou menos o que a bateia vai fazer. Eu já vou falar sobre ela ali. Outro lugar onde se faz ventilação, aqui eu mostrei a colheita do café, é no arroz, gente. O arroz ele tem uma casquinha que é uma palhinha.
que é bem menos denso que o grão, claro, o tamanho do arroz. Então, o que faz nos silos lá das arrozeiras? Se passa uma grande corrente de ar, né, uma ventilação, a palhinha, que é bem mais leve do que o grão, vai embora com o vento e sobra o grão do arroz. Então, é um processo de ventilação também. É a mesma coisa, às vezes, com amendoim, né, se a gente está descascando o amendoim, se quer tirar aquela casquinha vermelha, põe na frente do ventilador, espetáculo, né, para limpar depois é uma beleza. Mas vai conseguir separar a casquinha do amendoim. Tá? Então, aqui, essa ventilação, de novo a peneira, só que eu não estou peneirando. Então, ali, como a Gabi falou do diamante, acho que foi a Gabi, né? Também ele é utilizado em garimpo, só que aquela é um pouquinho diferente, ela não tem malha, tá? Tranquilo aqui, gente? Uma dúvida? Não? Então, catação, vou lá com a mão, peneira, vai passar o tem granulação menor, ventilação, o vento leva mais leve, e separação magnética. O que é separação magnética? Quando eu tenho uma mistura sólida e eu tenho metais nessa mistura com a propriedade de imantação, ferro, cobalto ou níquel. Então a gente pode, com um ímã, retirando. Uma vez caiu uma questão na FUVEST, faz algum tempo, em que eles descreviam a queda de uma caixa de costura num tapete peludo. O que tem na caixa de costura? Ah, tem troço de linha, tem elástico, tem alfinete, agulha. Caiu em cima de um tapete peludo. Para eu fazer uma catação, beleza, posso fazer, mas eu posso também fincar minha mão nos alfinetes, né? Ou nas agulhas. Então, qual seria o primeiro procedimento indicado ali? Pegar um ímã, né? A gente todo mundo tem ímã em casa. Na geladeira a gente tem umas teleentregas, ou tem outros ímãs de geladeira, ela pega o ímã, imanta a agulha e o alfinete, beleza, depois sai catando. Só que tem agora, né, um outro processo aqui, gente, que também é separação magnética, muito usado no garimpo. Aí que eu queria falar mais com vocês aqui, ó. Não só no garimpo, como também em lixo. Dando para ver uma máquina bem grandona aí, com aqui, né, a gente está vendo uma grande base de metal, onde o metal imantável já está grudado ali. Só que isso aqui não é um grande ímã. É o que? Um eletroímã. Então, o que se faz aqui, gente? Olha, imaginem um lixão, né, que está cheio de material imantável, ou lá no garimpo, e a gente com um imãzinho. Não ia rolar. Então, como eu tenho uma grande quantidade aqui de metal na mistura, eu vou usar essa máquina. Nessa base de metal se acopla um fio, passa uma corrente elétrica, né, que vai então deixar essa estrutura magnetizável para retirar o metal ou do lixo, né, ou lá no garimpo. Então isso se chama eletroímã. O Zé vai falar com isso com vocês mais tarde lá na física. Então é um tipo de separação magnética, sim. Só que aqui não estou usando o ímã, estou usando o eletroímã. Então aonde é usado? Lixo em garimpo. Aonde a gente pode ter uma questão que apareça isso? No Enem. Né? Ele fala bastante sobre lixo. Sim, ela é a mesma, é um eletroímã. Sim, é a mesma que usa nos lixões. No compactador. Aliás, essa figura que eu tenho aqui, ela é de um lixão. Deixa eu voltar ela aqui. É isso aí. Então ele está usando um eletroímã. É um fio que está acoplado nessa base de metal e passa uma corrente elétrica por esse fio, então para deixar eletromagnético. Tranquilo aqui, gente? Separação magnética, portanto, só que com eletroímã. Dúvidas aqui no sólido com sólido? Não? Eduardo, tudo bem? Te respondi a pergunta? Então, vamos passar um pouquinho aqui. Ah, de nada. Beleza, então, gente. Olha só.
Nós podemos ter alguns sólidos, tipo água e areia, areia e serragem. Eu olhei o slide, falei errado aqui, tá? Aqui eu botei num copo de Becker, areia e serragem. Cara, como é que eu posso tirar areia e serragem? Aquelas raspas de madeira, né? Cata. Vou passar o resto da vida de bunda para cima catando serragem. Não dá, né, gente? Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um líquido de densidade intermediária, tipo água. O que vai acontecer? A areia vai ficar no fundo, água, serragem vai flutuar. Então, eu chamo esse processo de quê? Flotação. Né? Porque flotação, ele vem de flutuar. Então, eu estou usando um líquido de densidade intermediária e vai facilitar. Eu vou poder retirar da superfície com muito mais facilidade. Não sei se vocês conseguem observar aí a areia e serragem, a colocação no segundo becker de água, a serragem flutuando, a areia no fundo e a água no meio. Então, esse é um processo para mistura sólida de o quê? Usando um líquido de densidade intermediária. Gente, eu vou de novo falar em mineração. Aí vocês vão dizer, está falando direto em mineração, processo de separação de mistura. Sim, acho que todo mundo aí tem intenção de fazer Enem. Enem fala muito, né? Principalmente, a gente já teve aí, né, acidentes lá no Vale, lá em Minas, né, lá no Brumadinho. Pode aparecer isso em prova, sim. Processo de separação do lodo. Né? Como é que acontece isso, gente? Na mineração, aqui eu vou botar a figura, a gente vai usar esse processo aqui do ar disperso. O que é essa figura? Deixa eu explicar ela aqui antes de recolocá-la. Naquele lodo, a gente tem minérios, né, que vão ter valor econômico e minérios que não. Né? Então, isso é muito usado para tirar minério de cobre. Então, o que se faz? Se pulveriza esse mineral, imagine, mineral, né, eu tirei lá uma parte da rocha, ele é pulverizado e ele é colocado num óleo, né, porque tudo isso tem água junto, porque óleo e água não se solubilizam, né, um polar, outro apolar. Então, esse material metálico ele vai ficar hidrofóbico, né, vai ficar no óleo, e se coloca ar dispersando e fazendo com que esse material metálico, ó, vejam ali que tem um óleo, as bolhas vão levar isso para a superfície, então vai levar um material que é hidrofóbico, né? Tem fobia à água, está no óleo, no momento em que se dispersa ar, essas bolhas vão diminuir a densidade dessa mistura, e esse minério vai ficar na superfície, e eu vou conseguir retirá-lo. Tá? Esses metais, né, que, enfim, não têm o poder econômico, e o cobre vai ficar separado aí. Tá? Então, a flotação é usada em mineração? Sim. De que forma? Por ar disperso. Mas a mais importante das flotações vai ser no tratamento de água. A gente tem aí perto do objetivo, ali, né, subindo a Independência em direção ao Parcão, nós temos a estação de tratamento de água, né, a famosa ETA do DEMAI. Bom, ali na ETA, o que ela vai fazer? O tratamento da água. É muito interessante, não sei se alguém já foi lá, né, eles fazem visitação para escolas, é muito interessante ver o processo, a água vindo do Guaíba, tendo a contenção de grandes grades, né, para pegar os sólidos que existem, sólido grande, vocês sabem, né, que as pessoas liberam no Guaíba sofá, cadeira, tem cadáveres de animais, tem um monte de coisa, sólidos grandes, e tem uma grade de contenção antes de ir para a ETA, para tirar esses sólidos grandes. Só que vão sólidos menores, algas.
com outros sólidos nessa água para ser tratada. Então, o que vai acontecer na chegada lá na ETA? Chega a água com esses sólidos e nós precisamos adicionar uma substância que cai muito no Enem, o sulfato de alumínio, o Al2SO4,3. Essa substância ela tem que objetivo? Flocular. Ela vai pegar esses sólidos menores, tipo algas, né, e vai flocular, ou seja, formar grandes flocos. E aí, o que a ETA vai fazer? Ela vai borbulhar ar dentro dessa mistura para que haja uma flutuação, ou seja, uma flotação desses sólidos para a superfície, para que eles possam ser retirados mais rapidamente. Só que essa aqui é por ar dissolvido, a da ETA. Qual é a diferença que eu tinha para a anterior do ar disperso, lá no minério? Que lá, gente, eu não tinha adição nenhuma de substância química para mexer naquela figura. O óleo, na verdade, era só para deixar separado da água. Borbulhava, né, diminuía a densidade daquele sólido ali e ele ficava na superfície. Aqui na ETA, eu botei uma substância para aglutinar, para flocular esse sólido menor. E depois, então, eu coloquei uma corrente de ar para que ele fosse para a superfície. Então, aqui eu chamo por ar dissolvido e lá na mineração a gente chama por ar disperso. São flotações também. Tá? Só que bem diferente daquela que a gente começou ali, né? Areia e serragem, botei água, densidade diferente, subiu uma, beleza. Mas ali era uma mistura pequena. Sulfato de alumínio no tratamento da água. Tá? Eu vou falar bastante sobre ela com vocês, depois eu vou falar de tratamento de água, até no final aqui, na próxima aula de novo, porque isso é de grande importância para o Enem, gente. As misturas heterogêneas no Enem, elas caem de uma forma bem pontual. Lixo e tratamento de água, tá? Porque é a preocupação do Enem com o meio ambiente, a química do meio ambiente. Então eu vou forçar bastante essa base. Vocês vão ver que na lista de exercícios, eu botei essa semana uma lista, né, da nossa aula anterior. Agora no final de semana eu vou botar outra lista dessa aula de hoje e vou falar bastante em tratamento de água, para focar mais no Enem, né? Vocês sabem que a URGS não tem esse foco, é um pouquinho diferente, né? É mais tranquilo, a URGS quase não pergunta sobre tratamento de água. Eu sou do extensivo tarde, Eduardo. Não sei se tu é do extensivo manhã ou tarde. Eu só consegui dar uma aula, né? Foi a primeira aula e a gente já... ok. De manhã, eu acho que quem dá essa matéria, não sei se é o Adriano, não sei se o Rafa dá aula de manhã. Bom, enfim. O que vai acontecer na ETA, gente? Sulfato de alumínio, tá? Mas daqui a pouco eu falo de novo sobre isso. Outro método de separação, gente, vamos ver esse slide aqui, se ele vai ficar legal, valendo. Ainda para dois sólidos é a dissolução fracionada. Está dando para ver aí. Se eu tenho dois sólidos de granulações muito parecidas misturados, gente, eu não posso peneirar. Como as densidades dele também são parecidas, eu não posso fazer uma flotação. Não tem nenhum metal imantável, portanto eu não posso fazer uma separação magnética. Não vou ventilar. Mas eu quero separar os caras. Como é que eu posso fazer? Primeiro, uma dissolução fracionada. Olha só, gente, está no nome. Dissolução, dissolver, fracionada, as frações. Então eu vou pegar um líquido em que um dos sólidos só se dissolva e o outro não. Vou pegar, vamos supor, eu tenho um sólido polar e um sólido apolar. Vou botar um líquido que dissolva um deles. Então, vou fazer uma dissolução fracionada. Nesse momento, eu fiquei com uma mistura heterogênea de um líquido com um sólido. O que eu faço? Eu filtro e retiro aquele sólido que não se dissolveu no líquido que eu coloquei.
e depois eu vou então fazer uma destilação do líquido. Vou recolocar a figura aqui então. Ó, eu tinha ali no primeiro becker 2 sólidos, coloquei a água, separei, então filtrei, no filtro vai ficar o sólido que não se dissolveu, aí eu vou ficar com uma mistura homogênea daquele líquido com outro sólido, então eu vou ferver, vou destilar para tirar o líquido e separar do sólido. Então aqui eu não teria como catar essa mistura, são 2 sólidos de granulações muito parecidas, não teria como peneirar, não teria como fazer uma flotação, então qual é a minha saída? Uma dissolução fracionada. Tranquilo aqui, gente, nas separações de 2 sólidos? Nenhuma pergunta a mais? Podemos passar para outra mistura? Sólido com líquido? Ah, não, faltou um aqui. Olha só, a Gabi tinha falado há pouco, né, sobre o garimpo, peneira. Olha só, é aqui, isso é a bateia. Esse é a levigação. Então essa bateia é de metal, ela é ovalada. Então ele está tirando ali a água junto, né? Areia, isso é para retirar o ouro. Ó. Então ele dá uma sacudida nesse aparelho aí e vai sair a água, né? E o mais leve ficando o ouro que é mais denso. Tá? Então o nome desse processo é levigação. Vai o mais leve ficando o mais pesado. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão no nosso horário aí, acho que não vai dar para continuar, ou vocês querem ver o sólido, o líquido com líquido? Ainda tem um tempinho? Vamos lá então. Gente, tem uma mistura heterogênea, famosésima, né? Quando a gente pergunta de mistura heterogênea, normalmente o que a gente lembra? Água e óleo. A primeira coisa que vem na cabeça da gente é aquele exemplo desde a 8ª lá, o 9º ano, água e óleo, mistura heterogênea. Beleza. Como é que eu separo? Bah, nem sei. Não, ela não começa às 17h15? Será que eu estou com o horário errado? Eu entendi que era às 17h15. Bom, então se é às 17h40, a gente já está em 17h55. Eu que estava errado. Não é que eu tinha recebido 17h15 antes, mas beleza, gente, eu que estava errado. Acontece, né? Pessoa aqui, você sabe que eu sou meio descompensada, né? Não se acostumando que a pessoa é meio maluca. Não, então, passei do horário aqui, gente. Eu vou mandar a lista no final de semana e vou mandar a resolução da outra. E vamos ver se a semana que vem, né, eu consigo deixar um PowerPoint no vídeo, tá? Gente, se cuidem, bom final de semana para todo mundo e fiquem em casa, né, gente? Tá, galera, obrigada, bom fim de beijo, até a semana que vem. Obrigada, tchau, gente.